Paz do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Engrandecido seja o nome do nosso Deus por essa rica, preciosa oportunidade. Deus, através da sua misericórdia, está nos dando mais uma oportunidade para estarmos aqui reunidos e unidos nesta casa de oração, neste lugar consagrado, santificado, para entregarmos a Deus o nosso louvor, a nossa gratidão. Este lugar nada mais é do que uma casa de oração, como Jesus a denominou diante daquela cena onde ele virou as mesas, ele se irou, porque estavam fazendo da casa do Pai covil de ladrões. Jesus, ele não gostou do que viu, ele não ficou contente, não se alegrou com o que viu, e ele virou as mesas, exortou a todos que estavam lá. E nós devemos valorizar mais do que nunca a casa do Senhor, pois Ele tem seus olhos fitos neste lugar. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, que o Senhor tem os seus olhos fitos neste lugar. Nós podemos estar em nossa casa, podemos estar em outros lugares, mas estarmos aqui é muito especial, é diferente, é incomparável. Não tem como comparar. Aqui nós temos liberdade total para entregarmos a Deus o nosso louvor, entregarmos a Deus os nossos corações, né? Aqui você tem liberdade para isso. Em casa nem sempre. Em casa nem sempre temos a liberdade, porque é uma coisa, é outra, é vizinho, é cachorro. No meu bairro são aviões que passam constantemente, cada 3 minutos passa um avião, e o barulho é muito grande, né? Além de certas coisas, além de certos afazeres, né? Limpar a casa, arrumar a casa, cuidar dos filhos, ajudar a esposa, ajudar as filhas, enfim, nós não temos uma liberdade a qual nós temos nesta casa de oração. Devemos valorizar enquanto temos esta casa de oração, igreja. Nós não sabemos até quando vamos ter essa oportunidade. Mas enquanto tivermos, enquanto temos ela, precisamos valorizá-la. Mais do que a nossa própria casa, igreja. Mais do que a nossa própria casa. Se tem um local que eu amo, é minha casa. Mas em primeiro lugar está a casa do Senhor. Está este lugar. Quando eu venho para cá, sabe, eu vejo tudo isso. Sabe, eu me alegro de uma maneira tão grande. Porque tudo que está aqui pertence ao Senhor. É feito para o Senhor, é consagrado ao Senhor. Esses bancos que vocês sentam é consagrado ao Senhor. Esse piso está consagrado ao Senhor. As portas abertas está consagrado ao Senhor. Tudo que fazemos aqui é consagrado ao Senhor. Então devemos valorizar, mais do que nunca, a casa de Deus. Quantos países hoje não têm mais esta casa? Nós estamos vendo e ouvindo o que está acontecendo na Nigéria, irmãos. A casa de Deus está sendo queimada. O povo está adorando no meio das cinzas. O povo de Deus está se reunindo a céu aberto, porque já não tem mais teto, sentados no chão. Quantos ali adorando a Deus? Vivendo uma perseguição ferrenha. Quantos maridos foram mortos? Quantas famílias foram dilaceradas por causa do nome de Jesus, por causa do testemunho no nome de Jesus? Nós não sabemos até quando vamos ter essa liberdade. Não sabemos, mas Deus sabe até quando vai essa liberdade de nós sairmos da nossa casa para a casa do Senhor. A verdade é que o propósito do inimigo é fechar.
O propósito do nosso inimigo é nos calar. O propósito do inimigo é nos enclausurar. Vocês viram o que aconteceu na pandemia? Todos nós passamos por esse momento. Fomos privados de vir para a casa de Deus, de andarmos livremente, de ter contato, de estarmos próximos uns dos outros. Foi algo combinado, foi algo tramado. Não foi algo comum, foi algo feito. E nós sabemos que o inimigo está trabalhando para que isso aconteça novamente. Mas enquanto tivermos a oportunidade, vamos valorizá-la. Tudo passa nessa vida. Tudo vai passar nessa vida. É viver o momento como se fosse o último. É viver o momento como se não existisse o próximo. É viver abundantemente. É viver dando o que tem, tudo que possui. É viver tudo que consegue viver. Porque nós não sabemos se vai ter ou daqui a pouco. De repente Deus pode me tirar deste lugar, Deus pode tirar você deste lugar. Basta Ele cortar esse fio. Esse fio que eu tenho, que você tem, está no controle do Senhor. E se Ele quiser, Ele corta. Quantos irmãos já partiram? Quantos irmãos já se foram? E você está se preparando para isso? Eu estou me preparando para esse grande dia ou terrível? Vai depender muito da condição que eu estiver. Será grande ou será terrível? Grande para aqueles que alcançarem a vida eterna e terrível para aqueles que perderem a vida eterna. A Roberta citou sobre a casa de Deus, sobre a mesa do Senhor. E eu me lembrei que na última Santa Ceia do Senhor Jesus, todos estavam à mesa. Mas um estava longe, distante. Estava na mesa, estava na reunião, mas ele estava distante. Ele estava ausente espiritualmente. Fisicamente estava ali, mas em espírito estava longe. Ele tramou, ele arquitetou, ele projetou. O inimigo conseguiu trabalhar no coração daquele homem, levando a trair Jesus, levando a vender Jesus. Quantos que hoje estão vendendo Jesus? Vendendo pela oportunidade de estar na casa de Deus, vendendo a oportunidade de cultuar ao Senhor, vendendo a oportunidade de orar, buscar, se consagrar, se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Quantos estão se vendendo por algumas moedas? Eu já passei por essa experiência e hoje posso falar com propriedade. Eu já inverti e sofri. Mas o Senhor me alertou. Mas o Senhor me deu entendimento. E passei a valorizar mais a casa de Deus, mais os momentos com Deus. E Deus supriu todas as minhas necessidades. Deus me abençoou financeiramente, monetariamente. Deus me abençoou na minha vida profissional. Deus abençoou a minha vida, não tendo condições nenhuma. Não tendo condições nenhuma, mas obedecendo a sua palavra, Ele é fiel para cumpri-la. Ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele prometeu acrescentar: pão, a água, a vestimenta, o calçado, o teto, a saúde. Ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Eu estava ali com vocês adorando ao Senhor e me veio na mente: aonde está o seu tesouro? Aonde está o meu tesouro? Ali você coloca o seu coração. Jesus foi quem falou: aonde está o seu tesouro, ali você vai colocar o seu coração. Aonde estiver o seu coração, ali vai estar o seu tesouro. Aonde está o meu tesouro? Ali eu tenho colocado o meu coração. Sabe, Jesus disse: ajuntai tesouros nos céus. Ajuntai tesouros nos céus, onde o ladrão não rouba, a traça não come
e o ferrugem não corrói. Mas ajuntai tesouros na terra, o ladrão vai roubar? Né, Marina? Experiência terrível, né? Própria. Ajuntai tesouros na terra, o ladrão rouba, a traça come, a ferrugem corrói. Aonde está o seu tesouro, ali você coloca o seu coração. E nós estamos vendo nos nossos dias hoje que o coração de muitos não está no reino de Deus, e sim nas coisas. E é um perigo, porque as coisas nos distanciam de Deus. Deus é espírito e vida. E se desejamos agradá-lo, precisamos andar e viver em espírito. Porque a carne produz as suas obras. E quais são? Quais são as obras da carne? Gálatas 5, 16 em diante. E lá tem várias obras da carne. Eu estou produzindo obras ou frutos do Espírito? Que tipo de fruto eu estou produzindo? Que tipo de obra eu estou produzindo? Jesus disse que você conhece a árvore, não é pelo tamanho dela, não é pelas folhas, não é pelo tronco, não é pelos galhos, não é pela altura, e sim pelos frutos. Que tipo de fruto eu estou produzindo? Que tipo de árvore eu sou? Eu estou plantado na casa de Deus? Salmos 92. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão frutos, serão viçosos e florescentes, anunciando que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é tremendo, que o Senhor é grande, que o Senhor é provedor, que o Senhor dá o que eu preciso e não o que eu quero. Deus me dá o que eu preciso e não o que eu quero, porque nem sempre o que eu quero vai ser útil para a minha vida. E Deus, Ele sabe o que eu preciso, Deus, Ele sabe o que você precisa, mas para receber o que Ele dá, é necessário se dispor, se habilitar, é necessário negar a si mesmo, negar os seus prazeres, negar os seus desejos carnais, mundanos e malignos. Deus é espírito e vida, e aqueles que vivem na carne não agrada ao Senhor. Por mais que se esforce, por mais que se dedique, não vai agradar ao Senhor vivendo na carne. E viver na carne é viver no eu, na sua vontade, no seu querer, na sua força, no seu poder, no seu intelecto, no seu juízo, na sua razão, nos seus motivos. Jesus disse: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Lembra daquele jovem que chegou a Jesus e disse: Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus disse: vende, guarda os mandamentos. O jovem disse: eu faço isso desde a minha meninice. Jesus, conhecendo como conhece o coração do ser humano, sabia onde o jovem estava com o seu coração. Jesus disse: ainda falta uma coisa para você. Jesus sabia que aquele jovem era rico, era abastado, tinha riquezas, tinha posses, tinha muitas propriedades. E Jesus, ele prova o coração. E a boca revela o que o coração está cheio. E Jesus disse: ainda falta uma coisa para você. Irmãos, quando o jovem disse que ele guardava os mandamentos, ele falou de boca e não de coração. Porque Jesus disse: ame a Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus com todo entendimento, com todas as forças e com todo o seu coração. E o segundo é: ame o teu próximo como a si mesmo. Então Jesus conhecia o coração daquele jovem. E aquele jovem disse, mas não foi de coração, de boca. Jesus conhece os nossos corações.
Ele pesa aquilo que falamos, ele pesa o que sai da nossa boca. Não tem como enganar Jesus. Não tem como enganar o Senhor Jesus. Jesus conhece o que está no nosso coração. Posso cantar bonito, posso tocar bonito, posso pregar bonito, posso estar bem vestido, mas isso não me ilude, não engana o coração do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele conhece o homem interior que há em nós. Jesus não anda pelas aparências. E as aparências enganam a mim e a você, mas a Jesus não. Jesus conhece como nós estamos, como nós nos achamos. Deus conhece como está o seu coração. Deus conhece como está a sua mente. Deus conhece como você está diante dele. E se tem uma coisa que o Senhor deseja é tratar conosco. Se tem uma coisa que o Senhor deseja é nos modelar, é nos moldar. Jesus é o oleiro, nós somos o barro. E molhado, umedecido pelo Espírito Santo, Ele vai modelar sem sofrimento, sem dor, sem gemido. Infelizmente muitos nas mãos de Jesus sofrem, padecem, gemem, porque não está umedecido pelo Espírito Santo. E tratar com barro seco é terrível. Mas um barro molhadinho, umedecido, é mais fácil de ser modelado. E o oleiro deseja que o barro esteja umedecido, úmido. Mas ele pode também trabalhar com o barro que está enrijecido. E a dor é maior, meu querido, minha querida. A dor é muito maior. E muitos estão passando por essa transformação dolorida, doída. Misericórdia, Jesus me livra disso, por favor. Então Jesus, ele disse para o jovem: jovem, ainda te falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me e terás um tesouro no céu. Qual foi a reação do jovem? Se alegrou, se contentou, saltou, pulou, celebrou o nome do Senhor. Foi isso que ele fez? Não. O jovem, ele se entristeceu. O jovem abaixou a fronte, abaixou a cabeça e se retirou. Foi embora. Porque onde estava o seu coração? Em Deus ou nas coisas? Em Deus ou na riqueza? Em Deus ou nas suas propriedades? No seu dinheiro? Ele estava preso nas coisas. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que adianta? Jesus disse, contando uma parábola de um homem que tinha um campo, e ele plantou e produziu muito, e o celeiro não comportou o que ele tinha colhido. Ele disse: vou armar, vou levantar mais um local para guardar. Jesus, ele fez louco. Se hoje pedirem a tua alma, o que você vai dar em resgate? O seu celeiro, os seus bens, a sua riqueza, a sua posse? Não tem nada neste mundo que compre a nossa salvação. Só pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. Jesus derramou o seu sangue naquela cruz para pagar, para comprar a nossa dívida. E não há como alcançar a vida eterna com os bens deste mundo. Paulo falou: tenha os bens como se você não tivesse. Usufrua como se não fosse seu. E não é. A verdade é que eu vim para este mundo sem nada trazer e sairei dele sem nada levar. Até para o caixão, até para a sepultura. Se alguém não me levar, vai ficar. Quão miserável homem sou. Se não for pela misericórdia de Deus, se não for pela graça do Senhor, se não for pela bondade do Senhor, o que eu tenho? O que você tem, o que nós temos? Alguma coisa? Nada. Jesus, ele disse nessa mesma passagem: buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ele falou: vocês pais não têm poder de acrescentar alguns centímetros à estatura dos seus filhos,
nem alguns dias de vida. Nem alguns dias de vida. Vocês, pais e mães, não têm poder para isso. A gente vê os filhos crescendo, se desenvolvendo. Mas quem faz isso é o Senhor. Você dá pão, você dá água, você dá higiene pessoal, você dá o teto. Mas quem dá o crescimento e guarda a vida deles é o Senhor. Por isso diz a Bíblia, se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Inútil será levantar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, pois assim dá o Senhor aos seus amados o sono. A gente corre tanto atrás das coisas e quase nada para o reino de Deus e a sua justiça. Por isso, muitas das vezes estamos vazios, ocos, tristes, abatidos, enfraquecidos, sem ânimo, muitas das vezes, para ir para a igreja, congregar, buscar ao Senhor, jejuar, se consagrar. Irmãos, as coisas sugam as nossas energias espirituais. E saiba de uma coisa, as espirituais são mais reais do que a material. As espirituais são mais reais do que as materiais. Irmãos, quem corre atrás das coisas é correr atrás do vento. Você vai alcançar ele? Não. Sem Cristo é insaciável. Sem Cristo é insaciável. Quanto mais tem, mais deseja, mais quer. E a Bíblia diz que esse vai se perder. Há caminhos que para o homem parece direito, mas o final é de morte. Que Deus tenha misericórdia da minha, da sua, das nossas vidas. Que Deus, o Todo-Poderoso, nos dê sabedoria para entender, compreender as coisas e não ser levado por qualquer coisa neste mundo que nos atraia. Que nos atraia. O inimigo sabe como atrair as pessoas. O inimigo sabe como levar as pessoas. Por isso Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. O povo de Deus é destruído porque lhe falta conhecimento. Que Deus, o Todo-Poderoso, possa nos ajudar a entender, compreender e discernir as coisas. Antes que seja tarde demais. Eu dizia para minha tia Vitalene e para minha tia Yolanda: tia, o que adianta viver 120 anos e ir para o inferno, tia? O que adianta viver muito neste mundo e ir para o inferno? Ainda bem que elas acordaram. Ainda bem que elas entenderam. E eu pude batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E hoje descansam e esperam pelas trombetas, as quais irão soar. E todas elas irão despertar ao toque da última trombeta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estamos passando dias difíceis, dias trabalhosos, e precisamos muito do Senhor para vencê-los. Precisamos muito do Senhor, igreja, para permanecer, para prevalecer. Irmãos, os ventos hoje são fortíssimos. As intempéries hoje são terríveis. As mudanças são terríveis nos dias de hoje. E se nós não estivermos bem abastecidos, nós não vamos aguentar. Eu não vou aguentar, você não vai aguentar, o povo de Deus não vai aguentar. Eu fico imaginando nossos irmãos na Nigéria, irmãos. Eu não sei se você já ouviu algum relato do Ministério Portas Abertas, que trabalha com eles lá. E tem alguns depoimentos. Seria bom que a igreja ouvisse isso. Quantos pastores são mortos de maneira terrível, irmãos? Terrível, terrível, terrível. Você confessa Jesus? Você confessa o meu Deus? Ou você confessa o seu? E na maioria eles dizem: eu confesso o meu, Jesus Cristo, o meu Salvador. E muitos são mortos de maneira terrível, irmãos, terrível. Eu poderia muito bem relatar aqui um pouquinho do que eu já ouvi. Mas é bom que você buscasse se informar, para valorizar um pouquinho mais a nossa liberdade que hoje temos no Brasil.
Liberdade de chegar na casa de Deus. Liberdade de se aprontar em casa e ir para a casa de Deus. Liberdade de nós abrirmos o YouTube e recebermos uma mensagem poderosa da parte do Senhor. Irmãos, tudo isso vai acabar um dia. Tudo isso vai acabar um dia. Mas enquanto isso não chega, devemos aproveitar e valorizar muito as oportunidades. Nós estamos começando o mês de novembro e, como sempre, temos um propósito a fazer: com jejum, oração, profetizar a palavra e adorar ao nome do Senhor Todo-Poderoso. E o nosso propósito neste mês de outubro está referenciado no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14. Efésios, capítulo 3, versículo 14. Paulo, servo do Deus Altíssimo, revelando uma posição em favor da igreja, em favor do povo de Deus. Depois você leia o capítulo todo de Efésios 3, você vai ver o que Paulo, quando escreveu essa carta, desejou. Paulo desejou a igreja do Senhor Jesus cheia do Espírito Santo, cheia da unção, cheia da virtude, cheia, fervorosa. Paulo desejou a igreja de Efésios, uma igreja poderosa, uma igreja corajosa, uma igreja cheia do Espírito Santo. E ele teve uma atitude diante de Deus, que está revelado no versículo 14. O que diz aí? Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Qual razão? Qual motivo? Se você ler o capítulo todo, você vai ver que a intenção de Paulo, quando deixou essa mensagem, era ver a igreja de Jesus, uma igreja viva, avivada, uma igreja destemida, uma igreja ousada, uma igreja que evangelista, que evangeliza, uma igreja que ora, uma igreja que intercede, uma igreja que deseja fazer a obra do Pai. Paulo desejou a esta igreja de Éfeso a graça, a misericórdia, a bondade, a unção do Espírito Santo. Paulo disse: vocês, gentios, não era para estar onde vocês estão, mas pela graça. Hoje vocês estão junto com os judeus. Hoje vocês fazem parte de um corpo. Hoje vocês fazem parte de uma família, a família de Cristo Jesus. Paulo desejou muito que a igreja de Éfeso fosse uma igreja voluntária, uma igreja que se dispusesse, uma igreja que dissesse ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me a mim. Paulo desejou, e ele foi para o joelho, ele foi para a oração, ele foi para interceder. Hoje já oramos, Roberta, conduzida pelo Espírito Santo, hoje já podemos orar pela igreja, por aqueles que se esfriaram, por aqueles que estão distantes, por aqueles que não têm mais como discernir, a água sobe como desce, a mesma coisa. Não, misericórdia, todos nós estamos correndo riscos. Todos nós, sem exceção, estamos correndo riscos. Todos nós estamos andando no meio-fio. E se Deus não segurar as nossas mãos, nós vamos cair. Eu, segurando a mão do Senhor, posso soltar, mas se Ele segurar as minhas mãos, eu não vou cair, nem você, em nome de Jesus. Quem nos sustenta é o Senhor, igreja, não somos nós. Quantas vezes de manhã eu tomo meu café, mas não passa muitas horas, irmã Miriam, eu estou com fome novamente. Falei: Jesus amado, eu estou com fome. Eu vou ter que procurar uma coisa para comer. Vou ter que procurar uma coisa para tentar suprir essa necessidade. Aí eu vou lá no armário, vou lá na minha despensa e vou procurar uma coisa para enganar o estômago, suprir. Aí eu vou achando lá um
uma bolacha, um biscoito, aí vou achando alguma coisa lá, aí sobrou um pouquinho de café, aí pego o café e tomo, aí como uma bolachinha, aí a pastora já percebe, né? E aí, tá com fome? Falei, tô, preta. Depois você não fala nada. Aí ela vai pra cozinha e já começa a fazer o almoço. Mas é impressionante, fica assim, Senhor, tomei o café bem, mas não passei 3 horas, já estou com fome. Jesus tem misericórdia, e com isso eu estou engordando, a barriga está crescendo. Misericórdia, Jesus amado. Vontade de emagrecer eu tenho, mas a fome é tanta que eu só perco depois que eu mato ela. Jesus amado, irmãos, você tem sentido fome pela presença de Deus? Você tem sentido essa necessidade de se abastecer do Senhor, de se alimentar do Senhor, de encher o teu espírito com as coisas do Senhor Jesus Cristo? Estamos com fome, sede das coisas de Deus? Estamos com fome e sede de ver a casa de Deus se encher? Estamos com fome e sede de ver os cultos com pessoas novas congregando, se reunindo conosco nesta casa de oração? Ah, Jesus amado, a sua palavra diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Uma andorinha não faz verão, mas muitas fazem o verão ser maravilhoso. Quem gosta do sol aqui? Ah, quando o dia está ensolarado é outra coisa, não é, irmãos? Não é mais lindo, não é mais gostoso? Ah, passam uns dias céu nublado, chovendo, garoando, frio, mas quando o sol chega, o dia se transforma. O dia fica bonito, alegre, contagia, dá vontade de fazer algumas coisas. Mas quando está nublado, chovendo, frio, a disposição parece que diminui. Você quer ficar dentro de casa, encolhido. Quem é o nosso sol da justiça, igreja? Quem é o sol que deve brilhar em nossas vidas constantemente para termos vida e vida com abundância? Oh, glórias a Deus, aleluia! Oh, irmão querido, irmão amado, você já deu glória a Deus hoje? Já deu aleluia hoje? Aos Romanos 4:4 diz que Abraão foi edificado murmurando, reclamando. Abraão foi edificado se queixando. Abraão foi edificado brigando, discutindo. Não foi. Abraão foi edificado dando glórias a Deus. Aos Romanos 4:4. Abraão foi edificado dando glórias a Deus. Deus se alimenta do seu aleluia, do seu glórias a Deus. Deus se alimenta quando você diz: Deus grande, Deus todo-poderoso, Deus tremendo, Deus único, Deus invisível, mas real, Deus onisciente, onipresente, Deus todo-poderoso. Deus habita no meio dos louvores do seu povo, igreja. Deus, Ele opera no meio dos louvores. Deus, Ele age no meio dos louvores. Eu fico assim impressionado com a minha filha Renata. Renata, se deixar, ela fica 24 horas louvando ao Senhor, cantando louvores ao Senhor, entoando cânticos ao Senhor. Se você deixar, ela fica com o seu celular, ela já desce do quarto para a cozinha ouvindo louvor, mensagens. E é o dia todo assim, família. Eu fico impressionado de ver a atitude dela durante o dia, durante as horas, fazendo as coisas, ocupada, mas ao mesmo tempo entronizando o Senhor. Ao mesmo tempo trazendo Deus para a presença, trazendo Deus para o momento, trazendo Deus naquilo que ela está fazendo ou desenvolvendo.
É a menina música, a menina louvor, a menina cântico. Olha o que a palavra de Deus hoje falou no Salmos 96, não foi? Dá para colocar de volta aí, varão? Salmos 96, versículos 1 e 2, né? Coloca aí para nós ler. O que diz aí? Cantem ao Senhor um novo. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Oh, glórias a Deus, igreja. Alamanagacho delianda alamanai. Oh, grande Rei, grande Senhor, Deus de todo poder e de toda glória. Como está o seu coração, igreja? Como você está diante de Deus nesta manhã, onde vamos comer do pão e beber do cálice do Senhor? Oh, glórias a Deus! Como eu estou diante do Senhor nesta manhã para comer do pão e beber do cálice do Senhor? Triste, abatido, enfraquecido, desanimado? Ou estou alegre, regozijando, cantando e entoando a Deus o louvor que lhe é devido? Oh, glórias a Deus, igreja! Vamos nos encher do Espírito Santo, igreja. Vamos nos abastecer do Senhor. O meu carro precisa de vez em quando chegar no posto de gasolina. Cada 10 dias, mais ou menos, eu tenho que completar. Se eu deixar só usar, vai acabar. Vou ficar na mão. Aí o trabalho vai ser maior. Aí eu vou ter que deixar o carro numa esquina, eu vou atrapalhar o trânsito, posso se tornar um empecilho, posso se tornar um problema, dependendo de onde eu parar, faltando combustível, posso atrapalhar pessoas, posso atrapalhar o ir e vir de pessoas, porque faltou combustível, não tem combustível, eu vacilei, eu não atentei para o ponteiro que estava lá na reserva. Vai dar, não deu. Esses dias aí a minha filha Roberta chegou em casa e viu que o negócio estava quase acabando. Ela nem parou o carro, ela saiu de casa e foi direitinho para o posto. Mas eu tenho o costume, quando chega na metade do tanque, eu já vou no posto. Completa. Assim somos nós. Como está o seu tanque? Como está o tanque que eu tenho para andar, para circular, para se movimentar, para me deslocar? Como está o meu tanque? Cheio? Meio tanque? Um quarto? Ou da reserva? Ou quase acabando? Vamos para o posto abastecer o nosso reservatório? Oh, glória a Deus! Quem pagou? Você só precisa chegar ao posto porque já está pago! É só pedir ao dono, ao fritista. Completa. Enche. Oh, glória a Deus! Oh, labadagacho de mianta labadai. Oh, aleluia! Dei badai com dealagacho de miá. Oh, glória, glória, glória a Deus, igreja! Não tentarás o Senhor teu Deus, igreja. Não tentarás o Senhor teu Deus, igreja. O posto é 24 horas aberto. Qualquer hora do dia ou da noite ou de madrugada. Vá abastecer, se abasteça. O combustível dos céus é fino, mais puro do que os combustível dos aviões. Combustível dos céus é puro. Oh, labadagacho de bianda lamanai. Não tem contaminação, igreja. É puríssimo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu dizia ontem, sentados à mesa com a minha família, só tem uma coisa que impede do homem chegar e desfrutar da vida eterna, é não ouvir a voz do Espírito Santo, é não dar ouvido à voz do Espírito Santo.
é não entender o que o Espírito Santo está querendo dizer. Não tem perdão nessa vida e nem na eternidade. Jesus, nas 7 cartas do Apocalipse, ele sempre terminou dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. A palavra de Deus que nos últimos dias os ouvidos estariam enfermos para não ouvir a voz do Espírito Santo nos últimos dias. E estamos vivendo esse tempo hoje, igreja, porque estamos no culto, mas tudo continua na mesma. Não tem mudança, não tem transformação, não tem novidade de vida. Não muda, não reage, não tem atitude. Meu Deus, misericórdia, Jesus nos ajuda. A Bíblia diz, no livro do profeta Isaías, 55, versículo 6. Quem conhece esse versículo? Levante a mão. Olha lá. Poucos conhecem. Coloca aí, varão, por favor. Esse versículo nós precisamos decorar. Decorar. Nós precisamos decorar esse versículo. Porque é uma verdade. E essa verdade vai acontecer. Porque vai chegar uma época em que os homens desejarão buscar e não terão mais a oportunidade. Mas enquanto temos, vamos obedecer o que diz a palavra? O que ela diz? Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Busquem o Senhor enquanto é possível. Busquem ao Senhor enquanto é possível. Achar. Poder achar. Invocai-o enquanto está perto. Um dia ele vai se distanciar. E as pessoas desejarão e não vão mais poder encontrá-lo. Hoje você está se encontrando com ele? Com certeza. Ele foi o primeiro a chegar aqui hoje. Ele é quem nos recebeu hoje aqui. E o Senhor se alegra quando vamos para a sua casa. O Senhor fica contente que isso é como um pai que recebe os seus filhos em casa. Oh, meu irmão, eu tenho uma família e amo estar com ela. Amo, prezo, valorizo em estar com ela. Na minha casa e na casa de Deus também. Eu tenho esse privilégio. Eu tenho essa graça de ter a minha família em casa e também na casa do Senhor. Mas, irmão, já são mais de 40 anos servindo ao Senhor. São mais de 40 anos pagando preço. São mais de 40 anos dedicação, renúncia, resiliência, perseverança. São mais de 40 anos nos pés do Senhor Jesus, negando a si mesmo e desejando fazer a vontade dele. Porque quem faz a obra é o Senhor, não sou eu. Eu peço, mas quem opera é Ele. Eu peço, mas quem trabalha é o Senhor. Eu orei pelo meu pai 12 anos orando pelo meu pai. E Deus trouxe ele para a sua graça 1 ano antes dele morrer. 1 ano antes dele morrer. E foi através desse ministério, e foi através dessa igreja, e foi através dessa obra. 1 ano antes dele morrer. O ministério nasceu em 96. E no final de 97, meu pai partiu para a glória. E 2 dias antes, Deus mostrou para uma irmã. A irmã teve uma visão. E ela foi, chegou ao meu pai e disse: Seu Nicola, eu vejo na tua frente um relógio. E os 2 ponteiros estão próximos de se juntar. Os 2 ponteiros estão apontando para a meia-noite. É o fim do dia, como também o começo de um novo dia. Eu não sei o que é, seu Nicola, mas a visão que eu tive é essa. Os ponteiros estão se unindo. Não demorou 2 dias e ele foi para o hospital e não voltou mais para casa. Foi embora. Terça-feira de madrugada me chamaram. Teu pai não está bem, está passando mal.
Meu cunhado foi até em casa e me levou. Chegando lá, qual foi a cena que eu vi meu pai? Meu pai estava de joelho, orando, à beira da sua cama. Estava orando. Falei, pai, o que está acontecendo? Quando ele se levantou e estava branco, feito uma cera. Falei, não sei, filho, mas eu estou com muita dor. Me leva para o hospital. E eu peguei ele, vai, tudo que depressa, e levei ele ao hospital. Padre Bento. E deixei ele lá. Ele não voltou mais para casa. Não voltou mais para casa. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Meu pai não sentia nada, mas de repente começou a sentir. E os sintomas foi para o fim. E o fim chegou. Agora estamos aguardando o dia do Senhor para juntos estarmos eternamente. Isso já se passaram muitos anos. 97 para 2015, quantos anos? Quem é bom de conta aí? 28 anos já se passaram. 28 anos do fato ocorrido. Eu me lembro quando meu pai foi internado lá na Vila Progresso, nós tínhamos a casa de oração. Eu deixei meu pai e fui para o joelho. Falei, Senhor, eu deixei meu pai no hospital e ele não está bem. E pelo que falaram, ele teria que passar por uma cirurgia de emergência. Eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. E segundo a tua vontade, ele volta para casa ou ele vai embora. A tua vontade seja feita na vida dele, Pai. Porque ele já te aceitou. Ele já te aceitou. Ele decidiu se batizar. Mas não houve tempo. Me dá uma palavra, Senhor. Me dá uma mensagem. Eu não tenho costume de fazer isso. E Deus me deu a passagem da rainha Vasti. A rainha Vasti, ela foi destituída do reino. Ela foi cortada do reino. Ela foi tirada do reino. Aquela palavra me trouxe uma mensagem. Teu pai não volta. Teu pai vai embora. Ele vai ser cortado desse mundo. Ele vai ser tirado desse mundo. Ele não vai voltar para casa. E não demorou muito. Passou pela cirurgia. Mas o seu organismo já estava todo contaminado de fezes. Contaminou todinho. E não sobreviveu. Foi embora no final do ano. Final do ano. Novembro, dezembro, mais ou menos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar a igreja. Se abasteça do Senhor, porque só Deus sabe quantos dias de vida você tem. Não é porque eu tenho 66 anos que eu vou partir na frente de você. De repente você vai na minha frente. De repente eu posso estar fazendo velório da sua partida. Está preparado? Estamos preparados? Eu quero viver muito. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Porque eu querer, vou efetuar. Segundo a sua vontade, está nas suas mãos. Hoje Deus pode te chamar. O que é que você tem guardado para Ele? O que é que você tem feito para Ele? O que é que eu estou fazendo para Ele? Ah, Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus tremendo. Oh, glória a Deus. Aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Para terminar, e vamos ceiar. Aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Vamos ler juntos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Aleluia, igreja! É a palavra de Deus para mim, para você, para todos nós. Sem acepção. Seja novo, seja idoso, seja grande, seja pequeno, essa palavra é para todos nós. Rogo-vos pela compaixão de Deus. Deus, Ele tem compaixão. Deus, Ele tem misericórdia. Mas também Ele tem um tempo para todas as coisas. Ele tem um tempo
determinado para todas as coisas. Eu tinha uma mensagem para trazer, estou com a minha pastinha aberta aqui, mas o que Deus nos deu foi bem diferente do que eu desejava. Eu queria uma coisa, mas o Senhor é quem determina o que precisamos ouvir. O que precisamos ouvir, igreja. Nem sempre Deus fala o que eu quero, mas Ele fala o que eu preciso ouvir. E esta é a palavra para mim e para você hoje. Antes de tomarmos da ceia, antes de comermos do pão e bebermos do cálice, dignamente, aos Romanos, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Coloca na tela, por favor, querido. 1 Coríntios, capítulo 11, 23 em diante. Vamos ler? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, comer o pão, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor pelos meus pecados, pelos nossos pecados, até que Ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, em pecado, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Mas, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, repreendidos, exortados pelo Senhor, somos corrigidos, disciplinados, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Só até aí. Quando vos ajuntais para comer, espere uns pelos outros. Isso significa comunhão, estar unido, fazer a mesma coisa juntos, em harmonia, em união. Esse momento, quando Paulo citou, era um momento onde havia não somente a ceia do Senhor, mas também comes e bebes, como nós temos em nossa igreja depois da ceia. E a comunhão, tanto no partir do pão, como também no comes e bebes, teria que ser a mesma coisa. Assim como nos unimos para comer o pão, que entra pela boca e depois vai embora, nós precisamos estar unidos também no comer do pão e beber do cálice do Senhor. A mesma união da ceia é a mesma união quando vamos sentar à mesa para comer do pão que perece. Do pão que a gente come e daqui a pouquinho vai estar com fome. Mas esse alimento, que é o pão e o suco de uva, simboliza o corpo e o sangue de Jesus. Comemos hoje, nossas forças serão renovadas, nossa fé será avivada. Vamos nos avivar, esperando pela última ceia neste ano de 2025. Aleluia! Glória a Deus! E se não chegarmos na última ceia, que possamos nos encontrar na glória, onde Jesus está e vai nos receber. Você crê? Amém. Acredita?
Aleluia!